Vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa, repassando aqui um pouquinho da sua história, da sua trajetória, mas principalmente apresentando aqui as demonstrações contábeis do dia 31 de março de 2023. A empresa que acabou de divulgar também o seu balanço do primeiro trimestre de 2023. Então, vamos atualizar as suas informações. Isso tudo atendendo aqui a um pedido do meu amigo Flávio Barreto. Ô, Flávio, parceiraço do canal, sempre está junto conosco aqui, mandando mensagem. Aqui eu mando um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, Flávio. Também quem mandou a sugestão dessa empresa foi meu amigo Adilson. Ô Adilson, também participante aqui do canal, sempre também mandando mensagem para a gente. A quem também agradeço imensamente, Adilson, muito obrigado. E também esse vídeo quero dedicar aqui ao meu amigo Lohan, garotinho ainda que já está começando a dar os primeiros passos na área de investimento, junto com a sua mamãe, a Jéssica Jennifer. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Um abraço carinhoso aí para vocês. E caso vocês também queiram participar do canal aqui e mandar mensagens, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda lá a sua sugestão. Aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, o nosso curso de análise de balanços voltados para investimentos já está disponível na plataforma Hotmart e você pode também aprender de forma rápida, simples, didática, como que nós fazemos todo esse processo de análise de interpretação. E isso tudo com custo muito baixinho. E além do curso de análise de balanço, também temos lá o curso de Valuation. Para participar e para fazer o curso, no vídeo aqui temos na descrição o link de acesso à plataforma e será um prazer ter vocês conosco. Todos os cursos são com material de apoio e, naturalmente, a gente fica aqui à disposição para esclarecer dúvidas que, porventura, possam ficar. Mas a empresa sugerida lá pelo meu amigo Flávio Barreto e pelo Adilson é a Caixa Seguridade S.A. Então vamos só entender um pouquinho para que a gente possa entender os números das demonstrações contábeis. O que é essa Caixa Seguridade? Começa lá no ano de 1967, dentro da Caixa Econômica Federal, passa a operar também na área de seguros, isso lá em 1967. E aí todos os seguros ali, seguro de vida, aí o seguro voltado aí para o financiamento imobiliário, enfim, uma série de modalidades ali de seguros que a Caixa começou a oferecer e começou a trabalhar, né, dentro desse segmento aqui. E aí, com esse crescimento da Caixa, chega na década de 90, faz uma parceria com a CNP Assurance, que justamente para adquirir também mais tecnologia, mais experiência, mais conhecimento, para poder desenvolver ainda mais esse setor dentro da Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Seguradora é uma empresa dentro da Caixa Econômica Federal, tá? Chegando já agora, mais recentemente, no ano de 2015, passa a ser chamada de Caixa Seguridade. E como Caixa Seguridade, começa a oferecer uma série de produtos como previdência, seguros, seguro-saúde, consórcios, capitalização. E chega mais recentemente agora, em 2021, faz o IPO. E aí a Caixa Seguridade, que é uma empresa da Caixa Econômica, desmembrada da Caixa Econômica, faz o IPO e coloca uma parte das suas ações à venda. Só para você ter uma ideia, 17,25% das ações da Caixa Seguridade é que estão no mercado. O restante, 82,75%, estão na mão da Caixa Econômica Federal. Tá? Bom, com esse crescimento todo da Caixa, começou a fazer uma série de parcerias com outras empresas, como a Tóquio Marine, para fazer seguros na área de habitação, residência, a Icatu na parte de capitalização. Também teve lá uma parceria através da Tu Seguros, né? É uma parceria com o BTG e também com o Banco Pan, para justamente vender seguros através desses caminhos ali. E outras parcerias, enfim, o que acontece com a Caixa Seguridade? Ela acabou virando uma holding de diversas empresas ligadas à área de seguro. Então, a Caixa Seguridade hoje é uma holding, como a gente vai ver dentro do balanço, a entrada de diversos recursos através da chamada equivalência patrimonial, as receitas formadas pela equivalência patrimonial, que daqui a pouquinho a gente vai explicar isso aí para vocês. Mas para que possamos entender o que é a Caixa Seguridade, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e o primeiro trimestre do ano de 2023 e as informações mais atualizadas. Para conhecer a Caixa Seguridade, então, vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Caixa Seguridade Participações S.A. e como falei para vocês, trouxe aqui toda uma base histórica, lá desde 2019 até 2022, 4 exercícios e mais o primeiro trimestre agora de 2023. E por aqui você vai entender como que funciona, o que que é a Caixa Seguridade, como que vem sendo o desempenho ao longo desse período. Começando lá pelo ano de 2019, o que que é a Caixa Seguridade? É uma empresa de 5 bilhões 416 milhões de reais. Desse valor, repare que a Caixa Seguridade não tem imobilizado, não tem intangível, então o que que ocorre? Ela não tem um imóvel, ela não tem móveis ou terceiros instalações, até por quê? Porque ela usa toda a estrutura da Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Seguridade, o que ela tem são investimentos que são participações societárias em diversas empresas que foram criadas para cada ramo de seguro, para cada tipo de atividade que ela desenvolve dentro da área de seguro. Então, quem faz todas essas atividades ali, então acabam sendo as suas coligadas ou as suas controladas, a razão pela qual o grande patrimônio da Caixa Seguridade é participação societária, por isso que ela é uma holding. Tá? E aí, aqui nessa parte de cima, nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro. Lá em 2019, a Caixa Seguridade tinha 888 milhões de ativo circulante, sendo que desse valor, 501 milhões era dinheiro em caixa, banco, aplicação. E 95 milhões em contas a receber, então que são os itens principais aqui do capital de giro. Chegando no ano de 2020, a Caixa Seguridade agora é uma empresa de 9 bilhões 457. E aonde ocorre esse aumento? Ocorre justamente aqui nos investimentos. Ela amplia os seus investimentos em outras empresas. O capital de giro fecha em 911 milhões, 773 milhões em dinheiro e 105 milhões em contas a receber. Chegando em 2021, aumenta o tamanho da Caixa Seguridade para 10 bilhões e 600, esse aumento se dá nos investimentos. Então veja que ela vem ampliando os seus investimentos. E o volume de capital de giro aqui apresenta uma pequena elevação, fechando 971 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa e aumenta aqui um pouquinho o quanto a receber. Chegando em 2022, a Caixa Seguridade agora passa a ter um patrimônio total de 11 bilhões 709 milhões de reais. Desse valor aqui, os investimentos agora são de 10 milhões. O capital de giro pula para 1 bilhão e 600, o volume de dinheiro em caixa 918 milhões, 105 milhões em contas a receber. No ano de 2022, 2021 e 2022 e agora também em 2023, aparece que dentro dos outros créditos um valor mais significativo de dividendos a receber. Então, quando ela tem participação societária em outras empresas, o dividendo que essas empresas vão distribuir, então entra aqui como dividendos a receber e depois aí acaba entrando no caixa. Então, a razão pela qual vai ter um volume alto aqui de outros créditos também. Chegando agora no ano de 2023, em março, o total do ativo da Caixa Seguridade é de 12 bilhões 608. E aí, consequentemente, nós temos os investimentos aqui com 10.388. Então, esse crescimento todo muito também se dá através de um processo chamado equivalência patrimonial. O que vem a ser a equivalência patrimonial? Sempre que uma coligada cresce, que o patrimônio líquido de uma coligada cresce, a participação societária em valores monetários, né, também cresce. Então, eles têm que ser registrados aqui como aumento de investimentos. E a parcela que essa empresa vai distribuir de lucros através de dividendos é essa parcela que entra aqui no caixa da empresa. Portanto, nem todo o crescimento de uma empresa se traduz em dinheiro, ela se traduz em aumento patrimonial. Parte se traduz em entrada de recursos que aí vem para o caixa. Tá? Mas, então, olhando aqui a Caixa Seguridade, 5.400, 9.400, 10.600, 11.700, 12.600 vem numa crescente. Olhando agora a parte de endividamento, olha só que coisa muito engraçada também da Caixa Seguridade. É uma empresa que praticamente não tem dívida. Ela tem aqui um endividamento total de 275 milhões lá em 2019, que representava apenas 5,1% do seu patrimônio. E sendo que desse endividamento, aqui todo ele não existe dívida com fornecedores, não existe praticamente dívida com banco, né? Não existe dívida com banco no curto prazo e praticamente também não existe dívida de longo prazo. O que nós temos aqui de dívida maior da Caixa Seguridade são dividendos a distribuir. Então, a maior parte dessa dívida dela são dividendos que ela vai distribuir para os seus acionistas. Então, essa dívida ela sai com 275 milhões, vai para 371, só que um peso de apenas 3,9,
a dívida cai para 96 milhões, um peso a menos de 1%, a empresa não devia nada, né? Então de 10 bilhões e 600 de patrimônio, ela devia apenas 96 milhões de reais e tinha um patrimônio total de 10 bilhões e 558 de patrimônio líquido. No ano de 2022, aí ela fecha com uma dívida de 820 milhões e esse crescimento da dívida aqui em outras obrigações são grande parte dele dividendos a distribuir, dividendos que ela vai distribuir para os seus acionistas. E o mesmo ocorre agora em março de 2023, uma dívida total de 831 milhões, a maior parte aqui com outras obrigações, dividendos a distribuir. Então, uma empresa que não tem dívida nenhuma, razão pela qual até dispensa apresentar índices de liquidez, índices de endividamento e tudo mais. Olhando os resultados da Caixa Seguridade, como que é formado esse resultado? Ela tem a sua receita, 646 milhões. No ano de 2020, 894. No ano de 2021, 1 bilhão e 48. 1 bilhão e 687 em 2022 e agora em 3 meses tem um faturamento de 473 milhões. Só que uma grande parte da receita da empresa, ele vem aqui, ó. Então nós temos uma receita, não apresentava custos, porque toda a parte de custo acabava sendo feita pela própria Caixa Econômica. Aí ela tinha as suas despesas operacionais, e aí o resultado equivalência patrimonial. Aqui é o ganho que ela tem por participar de outras empresas. Então, o crescimento patrimonial dessas empresas vem aqui como resultado de equivalência patrimonial. Então, o lucro da empresa acaba sendo a maior parte gerado por equivalência patrimonial. 1 bilhão e 100 lá em 2019, 1 bilhão e 200 em 2020, 1 bilhão e 300 em 2021, 1 bilhão e 900 em 2022 e agora em 3 meses 613 milhões de resultado de equivalência patrimonial. Então, com essa receita das suas operações, mais o resultado de equivalência patrimonial, aí ela acaba fechando aqui com um lucro de 1 bilhão e 500 em 2019, 1 bilhão e 700 em 2020, 1 bilhão e 896 em 2021, 2 bilhões e 905, mais uma receita de operação descontinuada aqui, 2 bilhões e 952 em 2022, e agora em 3 meses 840 milhões de lucro. Então vejo que é praticamente uma maquininha de fazer lucro, só que naturalmente, como falei, grande parte desse lucro vem da equivalência patrimonial, e sendo de equivalência patrimonial, não é um ganho financeiro, não é um dinheiro que entra no caixa e simplesmente um aumento de patrimônio que vai lá para a parte de investimentos lá no ativo não circulante da empresa. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nesse quadro é algumas informações relacionadas às ações da Caixa Seguridade. Quanto que vale uma ação da Caixa Seguridade? R$ 3,93. É isso que vale em termos de patrimônio. Mas para você comprar uma ação da Caixa Seguridade, você vai pagar R$ 9,79 com base na cotação agora desse último dia 10, 11 de maio, quando da gravação desse vídeo aqui. E aí, consequentemente, se vê aqui que o valor de mercado 9,79 veio maior do que o valor patrimonial. Então, ele nos dá um ágio de 149%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 2,49. Nos últimos 12 meses, a Caixa Seguridade gerou um lucro por ação de R$ 1,08, o que dá uma rentabilidade para os acionistas de 11,03%. No ano de 2022, a Caixa Seguridade distribuiu 65 centavos. Há uma previsão de que, a partir desse ano de 2023, ela começa a fazer uma política de divisão de dividendos trimestrais, mas aí ainda estamos na área das hipóteses. Preço barra lucro 9,06, isso quer dizer que ao comprar as ações da Caixa Seguridade, os acionistas vão levar em torno de 9 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, apenas 17,25% das ações estão na mão do mercado. Já o restante 82% estão na mão da Caixa Econômica. E o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a Caixa Seguridade fosse vendida, seria garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dado para os majoritários. Aproveito e trago esse gráfico aqui mostrando também o comportamento do valor das ações desde o IPO ocorrido lá em 2021. Quando foi feito o IPO, as ações foram negociadas a R$10. Então, logo feito o IPO, a ação já disparou. Aí ela chegou ali a R$12,90 aproximadamente. Isso ainda lá em 2021. Só que durante 2021 a ação despenca, você vai ver ali que ela cai ali,
chega a bater em R$ 7,89 e depois aí começa uma série de oscilações, mas sempre numa tendência de queda até 2022. Em 2022, ela atinge seu menor patamar a R$ 6,83 e quando vai chegando da metade do ano para frente, ela sobe um pouquinho, passa a trabalhar ali na faixa de R$ 8,70 e agora, durante 2023, vem ensaiando ali um crescimento. Tanto é que a cotação ela fecha nesse último dia 10 de maio, quando da gravação desse vídeo, com uma cotação na faixa de R$ 9,79. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Caixa Seguridade Participações S.A. Tá então, mais uma empresa analisada, Caixa Seguridade S.A. Agradeço mais uma vez meu amigo Flávio Barreto e também ao Adilson, e também meu grande abraço lá para o Lohan por terem participado junto conosco desse vídeo aqui, e é um prazer poder estar junto de vocês. E quando a gente falou há pouco ali na DRE, na formação do resultado da empresa, o que acontece é que com todo o lucro gerado pela Caixa Seguridade, aí fica aquela dúvida, mas por que não distribui mais dividendos e tal? É que grande parte desse lucro, como a gente viu há pouco, ele vem através da equivalência patrimonial. O que vem a ser essa equivalência patrimonial? É um ganho patrimonial que a empresa tem justamente pelo crescimento das empresas coligadas ou pelas empresas controladas. Então, esse crescimento que a empresa tem reflete naturalmente na participação que a Caixa Seguridade tem nessas empresas. Então, aumenta a participação, mas isso não quer dizer que entrou dinheiro para a Caixa Seguridade. Quando que entra dinheiro para a Caixa Seguridade? Quando essas empresas, através dos lucros gerados, distribuem dividendos. Aí é que entra dinheiro para a Caixa Econômica, para a Caixa Seguridade. Então, a questão dos dividendos, ele está muito atrelado a uma coisa chamada lucro líquido ajustado. O que é esse lucro líquido ajustado? É o lucro líquido excluído dele, né? Todos os fatores não monetários, todas as receitas não monetárias. Então, é tudo aquilo que é uma receita, porém não é uma receita financeira. E aí, consequentemente, a Caixa Seguridade não pode distribuir um dinheiro que não entrou no seu caixa. Então, é mais ou menos por aí. Mas, inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal explicando sobre EV, EBITDA, PL, onde também a gente explica outros fatores a respeito da avaliação da empresa, mas especificamente sobre essa questão de dividendos, procura aí no canal, no Silas Degraf, dividendos, juros sobre capital próprio, que é onde a gente explica todos esses detalhes a respeito de lucro líquido ajustado. Bom, mas o importante é o seguinte, é justamente ter um pouquinho de conhecimento para quando operar no mercado acionário, não operar no escuro, na escuridão, né? Nós temos que pelo menos enxergar o que nós estamos fazendo, saber o que nós estamos fazendo para fazer com consciência. E ao fazer com consciência, a gente diminui riscos e amplia possibilidades de retorno e com isso a gente constrói patrimônio. E para que serve o patrimônio? Para justamente você ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.